Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, eu vou estar respondendo uma dúvida que chegou para mim por e-mail, como eu costumo fazer às quartas, e a dúvida que eu escolhi hoje foi da Fernanda. A Fernanda, ela tem muitos investimentos aí em tesouro direto e ela recebeu uma proposta de trocar parte desses investimentos por um CDB do Banco Máxima que está rendendo 125. Curtam já o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. 6,20% e tirando o imposto de renda, o rendimento deve ficar realmente é muito baixo. A pessoa começa a fazer conta e vê que às vezes isso não compensa nem mesmo a própria inflação dela. E aí ela tem aí oferta de ir para um CDB do Banco Máxima que está rendendo 125. Essa situação, você saía de um rendimento e conseguir 2% ao ano. Mas a gente precisa entender que o Tesouro Selic é um tipo de investimento e o CDB do Banco Máxima é um tipo de investimento completo por orçar quanto sairia o seguro do teu carro. Aí ele chega e fala assim, vai sair 3 mil reais. Máxima é um banco que existe desde 25 de abril de 73, ele tem Central do Brasil é 11%. E a gente vê que esse Banco Máxima não consegue 11%. Ela teria essa garantia do FGC. O prazo médio aí de resgate é em torno de 3 meses. Então, às vezes, valeria a pena apenas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas, continuando, a gente já viu que o lucro dela está bem baixo. O índice de Basileia, que determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, quer dizer, ver o risco da empresa está muito abaixo do mínimo exigido pelo Banco Central. E finalmente a gente vê aqui que o patrimônio líquido de referência já chegou até a ser negativo e agora ele é muito pouco positivo. Caiu para 46 milhões. O que eu quero mostrar é que não existe almoço grátis. Se você viu na tua corretora, se você teve um e-mail que a corretora te ofereceu alguma coisa, um CDB ou uma debenture, eu estou falando apenas que o risco dele falir, por exemplo, talvez seja maior do que o risco do... Precisa entender isso. Não existe almoço grátis. O banco não está dando 125% de CDI porque ele gosta de você. Igual você não entra numa loja, pergunta quanto, muito barato, 30 reais, eu vou pagar 40. Você nunca vai fazer isso, não existe ninguém que vai fazer isso. E a mesma coisa aqui, o banco ele oferece 125% de CDI porque ele precisa captar dinheiro e se ele oferecer menos, as pessoas e os investidores não irão entregar o dinheiro para ele nessa situação. Por isso ele paga tão a mais do que o Tesouro Selic. Tá? Então vocês já estejam atentos com relação a isso. Essa é a principal conclusão, que você desconfiem. Normalmente vai se tratar de uma empresa, de uma instituição financeira que esteja com problema. Agora, nas considerações finais, eu queria dizer para vocês não se esquecerem de entrar no site www.dicadehoje7.com. A gente está lá com artigos muito interessantes, a gente tem colocado resumos de algumas empresas também, com análise delas da bolsa, umas conclusões no final, resumos menores, né? A gente vai começar a escrever algumas dúvidas sobre imposto de renda também, alguns artigos. E finalmente, nas informações lá embaixo do vídeo, existe um link para você se inscrever em 3 masterclasses gratuitas que eu vou fazer sobre análise fundamentalista e sobre precificação de ativos. Eu acho que vai ser bem interessante, são gratuitas, vai ser quinta, terça e quinta, exatamente para não bater junto com os dias que eu coloco o vídeo aqui no YouTube. E aí vocês vão poder aí ampliar os horizontes para vocês entenderem a análise de empresas de uma forma um pouco mais diferente. Queria agradecer a todos por estarem comigo até esse momento. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.